Lilian Kanashiro, quien ha tenido la gentileza de coordinar la presencia de Valdenís. Solamente voy a decir que vemos con emoción que cada vez haya este tipo de participación en este evento, no solamente por la presencia tuya, Valdenís, que de hecho es, insisto, muy bienvenida, y estamos muy agradecidos por eso, pero también porque cada vez vemos caras nuevas, nombres nuevos, entre los que también vienen a escuchar. Eh, Lilian, te dejo a ti para que hagas la presentación de nuestra invitada hoy día. Buenas noches a todos y todas. Está aquí la profesora Valdenís. Para mí es Val. Ella es mi profesora, ha sido mi profesora en el doctorado. Guardo muy buenos recuerdos de sus clases, de los debates, ¿no? Y sobre todo el aprecio y cariño, ¿no? Que teníamos. Para todos los que están aquí hoy acompañándonos, muchas gracias, ¿no? He conocido a Val justo cuando empezó la pandemia en Sao Paulo y la verdad que las clases con ella eran pues un elemento reparador en medio del caos que vivíamos, ¿no? Valdenís no solo es doctora en comunicación, tiene mucha experiencia y conocimiento, ¿no? De la realidad brasilera, pero sobre todo de la realidad vinculada pues a las agencias, al marketing, ¿no? Y hay que reconocer que Brasil tiene una muy buena experiencia de los estudios de casos, ¿no? Es un mundo publicitario muy dinámico, ¿no? En constante cambio. Entonces, pues creo que conocer, ¿no? No solo las experiencias que ella nos tan amablemente hoy nos va a compartir, sino además desde esta mirada semiótica, ¿no? Porque hay que reconocer que tiene una formación en todo lo que es teoría semiótica estándar, ¿no? Y todos los adelantos que vienen pues ya con las reflexiones, ¿no? Que hemos ido trabajando con el profesor Eric Landowski. Entonces, nada, solo presentarla como mi querida profesora y ella nos va a ofrecer su presentación en portugués. Ha prometido hablar despacio. Mientras tanto, yo voy a ir colocando las ideas fuerzas de lo que ella exponga en el chat. ¿Sí? Nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Val por venir a visitarnos. Adelante. Muchas gracias. Eu quero, antes de tudo, agradecer por tudo, por esta invitação de Lilian e por enorme prazer de partir e de conhecer o professor Oscar Quezada, que eu ha lido muito de ti. Como veem, eu prefiro falar em português, porque nós outros latinos nos entendemos muito bem. Muito bem. E creio que possa esclarecer e explicar melhor o raciocínio de análise da semiótica sobre este objeto a partir do português. Então, eu já me desculpo com vocês todos por não usar a sua língua, mas estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer debate que se siga à apresentação. Então, agradeço novamente a José Davi, que já esteve conosco aqui na PUC de São Paulo. Lilian foi uma excelente aluna e está frequentemente conosco ainda, né? E ao convite da Universidade de Lima, porque é realmente um grande prazer estar com todos vocês. Professor Oscar, nem posso dizer, realmente uma honra estar perto do senhor. Estou aqui a seu lado, nas telas, ao menos. Bem, o tema que Lilian me pediu para desenvolver aqui está bastante relacionado com uma pesquisa que venho desenvolvendo há bastante tempo
acerca desta intervenção social das marcas, das corporações no ambiente da comunicação. Evidentemente, temos já um histórico, né, desde muitos anos, de que as marcas e as suas corporações não são isoladas da vida social, porém, elas extrapolam em muito o seu papel de vendedoras de bens e serviços e deslocaram-se, né, desta atividade para falar sobre identidades, sobre relações sociais, e essas articulações estão relacionadas com as suas abordagens de branding. Como Lilian disse, a minha formação original é na área corporativa, na área de publicidade, de marketing. Também atuo nas aulas junto às equipes de administração e marketing, né, além da comunicação e semiótica. Então, faço uma reunião desses campos de estudo. Portanto, fico numa situação em que não consigo, de fato, defender totalmente as organizações, uma vez que muitas situações, elas extrapolam o seu fazer, atuando no social e entrando em questões que levam-nos ao ativismo, como tem sido debatido fortemente. E, por outro lado, esses interesses estão muito relacionados com, evidentemente, a lucratividade e os objetivos primeiros das organizações. Então, quando o tema marketing, ativismo e marcas se reúne, a ideia é que nós possamos aqui trazer alguns objetos, alguns casos. Claro que vamos fazer uma análise um pouco superficial devido ao tempo. No entanto, usando do ferramental da teoria semiótica discursiva para compreender que valores essas marcas estão trazendo na sua atuação social, né? Eu questiono ainda se podemos chamar de fato isso de ativismo, porque de alguma maneira o poder de comunicação das marcas leva a uma sensibilização, leva à discussão de temas que poderiam ter ficado escondidos, né? E que são demandas urgentes da sociedade, que eu acredito que no Brasil compartilhemos diversas necessidades que na região do Peru também são sentidas, porém, entendemos sempre que é uma posição de um destinador que tem seus interesses. Então, é diante desse dilema que trago aqui a apresentação de alguns casos e uma reflexão a partir da análise semiótica para que possamos compreender os efeitos de sentido que isto tudo, essa atuação provoca. Então, vou compartilhar com vocês uma breve apresentação de alguns casos para que possamos ilustrar esse pensamento. Vamos a ele aqui. Creio que possam ver a apresentação. Então, nosso tema é o ativismo das marcas. E o subtítulo do marketing social ao ESG. ESG é uma sigla que vem da língua inglesa e que significa Environment Social Governance, ou seja, a governança social apoiada nas ações sociais e de meio ambiente. Eu vou falar um pouco mais a respeito dessa sigla e desse conceito, né, que está sendo muito evidenciado nos últimos tempos. A pergunta que se faz diante disso, num cenário contemporâneo como o que temos, é se o ESG, ou ESG, como dizemos, é uma solução coletiva, em detrimento de uma perspectiva muito individual, sustentada até hoje pelos destinadores econômicos, né? Então, o fazemos dentro de uma perspectiva semiótica.
Bem, então eu quero falar um pouco antes da evolução dessa posição das organizações, das corporações, na questão social, nas demandas que o entorno social traz, porque a corporação, a empresa, ela está dentro de um sistema, né, uma ecologia que envolve população, governo, organizações não governamentais, e que há muito tempo, né, na verdade, nós víamos doações de grandes empresários para causas nas quais eles acreditavam, né? Então, assim, um grande empresário é um admirador de arte, então ele era ali um doador para o mundo da arte, ou ele sentia uma necessidade, percebia uma necessidade na sua cidade de educação e fomentava ali uma escola para as crianças daquela região, ou no âmbito ambiental, né, na questão ambiental relacionada à natureza. Só que existe uma diferença entre filantropia e o que se veio a chamar posteriormente de marketing social, quando as organizações viram que fazer a filantropia poderia ser um diferencial para a sua marca se isso fosse noticiado e associado à sua marca. Então, se instituiu uma segunda etapa que chamamos de marketing social e que podemos categorizar em ações de âmbito cultural, nos esportes, nas ações comunitárias, como de educação, de saúde e no marketing ambiental. Passado o tempo, já mais perto do fim do século XX, isso se estruturou mais fortemente. Já tinha sido definido antes, mas se estruturou mais fortemente dentro da ideia de responsabilidade social, que é esse segundo momento que vemos, né? A responsabilidade social corporativa, que se coloca como uma ação coletiva, uma vez que põe a empresa dentro de uma relação com o seu entorno, em que ela deve prestar contas daquilo que ela faz, ela deve devolver aos recursos que ela extrai da sua sociedade, né? E isso passa a ser, inclusive, uma estrutura dentro das organizações, né? Com planos, metas, pessoas dedicadas exclusivamente a isso. Porém, a realidade que vemos é que a responsabilidade social corporativa, ela se dá num âmbito de objetivos de uma determinada organização e que, claro, vão oferecer diferenciais para a sua marca, dando mais valor à sua marca. Hoje em dia, tem se falado em ESG, que seria uma evolução da responsabilidade social corporativa que está fortemente ancorada nas bolsas de valores, porque há setores financeiros que estabeleceram métricas de ações sociais, ações ambientais, relatórios de sustentabilidade, índices que podem promover créditos de carbono para as organizações, mas de uma maneira padronizada. Isso faz com que determinadas carteiras das bolsas de valores aceitem ou não a participação das ações daquelas empresas dentro dessas carteiras, desde que elas provem pelos relatórios que elas atingem essas métricas. Então, o que acontece aqui? Nós saímos de uma visão aqui que é interna, né, de cada organização quanto às suas ações sociais e ambientais, para algo que é avaliado por terceiros e do ponto de vista econômico-financeiro da valorização da compra e venda de suas ações. Aqui vocês têm definições um pouco mais detalhadas, eu não gostaria de ler essas definições, apenas destaquei alguns pontos aqui para estabelecer exatamente essas diferenças.
Responsabilidade social diz respeito à obrigação de um homem de negócios, né, de se relacionar com o seu entorno. E em outra definição, vocês podem ver que as datas, né, mostram que não são definições tão novas assim, é uma coisa da metade do século passado ainda. Mas com sua evolução se fala que a empresa é uma aliada e corresponsável pelo desenvolvimento social. Então, ela está envolvida com todos os stakeholders, acionistas, funcionários, imprensa, governo, todo o seu entorno precisa receber respostas dessa organização. No entanto, aqui nessa consideração comparativa, o autor vai dizer exatamente que a responsabilidade social é uma forma de autorregulação com métricas próprias dentro da empresa, enquanto que no ESG são empresas, agências financeiras que vão avaliar se aquela corporação tem condição de estar dentro de uma carteira na Bolsa de Valores que responda por métricas ESG. Aqui, então, eu quero com vocês examinar alguns casos em que as empresas mostram ações sociais e que elas começaram naquele momento histórico ainda do marketing social, ou seja, de colocar sua presença para além dos seus produtos e serviços, para além desses benefícios, mas conversando com o entorno e dizendo que a nossa marca tem atuação na sociedade, faz o bem para o ambiente externo. Os exemplos extremos aqui do Itaú Cultural e do Centro Cultural Banco do Brasil estão sediados na cidade de São Paulo, são museus. E os nomes desses museus são exatamente esses que vocês veem aí acima. Itaú Cultural, Itaú, uma instituição financeira, e Banco do Brasil, outra instituição financeira. No entanto, são espaços museológicos, com exposições de arte belíssimas, são lindos espaços. E eu quis trazer as imagens desses espaços para vocês, porque este do Itaú, que está na Avenida Paulista, que é o centro financeiro da cidade de São Paulo, ele tem essa fachada futurista, essa aparência de coisa muito atual, muito tecnológica, assim como as exposições que são sediadas nesse lugar. Porque o Itaú quer dizer para todos nós que ele é um banco digital. Enquanto que o Banco do Brasil tem na força de sua marca a tradição, a experiência. Este prédio do CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, ele acolhe exposições mais clássicas, né, de arte mais tradicional. Enquanto nós vemos videoarte lá no Itaú Cultural, nós vemos exposições das artes plásticas mais tradicionais no Centro Cultural Banco do Brasil, predominantemente. E o prédio reflete exatamente isso. Esse prédio está situado no centro de São Paulo, no centro velho, que nós chamamos aqui, né? Porque é exatamente onde estão as tradições, os edifícios mais antigos, uma arquitetura que remonta à formação da cidade de São Paulo, há praticamente 500 anos, quase 500 anos. Então, temos aqui as escolhas de sedes, de aparências, de localizações, as escolhas arquitetônicas, muito relacionadas com as marcas de cada um desses bancos, sediando espaços de cultura. Este do meio, o Heineken Experience, é situado em Amsterdã. É um museu também, mas um museu da marca Heineken, da cerveja Heineken. Então, apesar dele ser intitulado como museu, ele celebra a cerveja. A arte aqui é a cerveja. Então, é ainda fora, no espaço europeu, mas uma demonstração de que não há limites para a operação das marcas no social. Além disso, ainda falando das instituições financeiras,
Lá em 2017, tivemos no Brasil uma exposição patrocinada pelo Banco Santander, um banco espanhol, né, todos conhecem, uma rede muito grande, e que ela trabalhava com um conjunto de obras que geraram bastante polêmica, né? Foi essa exposição Queer Museum, Cartografias da Diferença. Essa exposição ela foi instaurada no sul do Brasil. E na região sul, nós temos um comportamento mais conservador. E o que aconteceu é que, com essa exposição, muitos clientes do Banco Santander começaram a atacar o banco nas redes sociais, nas mídias digitais. E o banco se retratou, tirou a exposição de circulação, apesar de que, em sua declaração de princípios, o Santander se diz um banco que acolhe a diversidade, que aceita a arte, que apoia a arte, mas eles se renderam neste momento porque os seus clientes estavam um tanto incomodados com as imagens que viram nessa exposição. Aqui é só um exemplar que eu trouxe para vocês, certamente aqui uma crítica ao consumo, ironicamente patrocinada por uma instituição financeira, né? Mas a instituição se rendeu a essa oposição do público. Isso foi em 2017, portanto, já temos algum tempo aí de que essa situação ocorreu. Outras situações que temos ainda aqui na cidade de São Paulo, o Teatro Renault. Renault é uma marca de automóveis, também este teatro está situado no centro da cidade, num prédio bastante antigo, ele acolhe muitos espetáculos de dança, musicais. E de outro lado, na Zona Sul, temos Unimed Hall. Unimed é uma empresa seguradora de saúde, que tem um prédio que já foi do Credit Card, que já foi também de outras marcas. Mas o que nós vemos aqui é que quando agendamos uma assistência, uma operação de lazer familiar, vamos a um show, vamos a um espetáculo, nós nos dirigimos a uma marca. Nós vamos a um Teatro Renault, a um Unimed Hall, para assistir um show musical, né? Entre, enfim, outras necessidades. Do mesmo modo, no campo dos esportes, certamente, né, vocês conhecem o Allianz Parque. Não é só em São Paulo que a empresa Allianz, a marca Allianz, cedia esportes, né? Tem uma arena importantíssima, por exemplo, em Munique. Mas aqui também é um lugar de esportes, de eventos, um grande centro cultural e artístico com a ocorrência de shows, de espetáculos diversos, né? Que também é capitaneada aí por uma marca, né? Além disso, uma outra frente de operações, como disse para vocês, as marcas elas estão preocupadas com diversos stakeholders. Entre os stakeholders estão os colaboradores, os funcionários e os candidatos a funcionários. Então, tem se disseminado também um princípio na atuação das marcas, que é o de employer brand, ou seja, o desenvolvimento de uma marca que passa a ser desejada pelos candidatos a trabalhar, né? E há enquetes, há pesquisas, né, que vão, então, investigar quais são as empresas em que as pessoas mais desejam trabalhar, né? E nós temos, por exemplo, na pesquisa de 2000, essas foram as empresas retratadas pelos entrevistados como as que mais seriam desejadas para se trabalhar. Entre os jovens, vemos frequentemente respostas como quero trabalhar no Google, quero trabalhar no Facebook, né? E esses são os espaços dos escritórios dessas empresas, que também constroem uma forte atratividade para que as pessoas queiram trabalhar como se esse espaço fosse absolutamente livre, né? Um espaço que permite criatividade, ele de fato permite isso. No entanto, ele exige produtividade também, né? Esses espaços fazem com que as pessoas permaneçam durante muito tempo aí dentro,
tem cafeterias, tem academias de ginástica, eles têm diversos atrativos para que o empregado não queira sair dali, né? Mas isso não é tão novo assim. O que vem acontecendo ultimamente, nós temos tido, principalmente desde o ano passado, desde o episódio com o George Floyd nos Estados Unidos, um forte trabalho das grandes organizações na inclusão, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui duas situações opostas, né? Primeiro, do lado esquerdo, vocês veem empresas, o mesmo Itaú, aquele do Itaú Cultural, que foi criticado e noticiado desde o ano passado, de 2 anos já, essa notícia de 2019, final de 2019, eles foram muito criticados porque fizeram um processo seletivo de trainees e os eleitos estão aqui nessa fotografia, quase que a totalidade deles são jovens brancos. A mesma coisa voltou a acontecer recentemente, olha, em agosto deste ano, com uma assessoria de investimentos, a XP, que tem crescido muito aqui no Brasil, de novo com uma equipe predominantemente formada por homens jovens brancos. Enquanto isso, nós tivemos, né, no mesmo ano de 2020, a Bayer fazendo o primeiro programa seletivo de pessoas que era exclusivamente para negros, e o Magazine Luiza, que é um marketplace que tem crescido muito nos últimos anos aqui e que tem feito programas nessa direção. Então, essas empresas estão trabalhando o employer branding junto com a política da diversidade, associando esse benefício social às suas marcas, né? Como uma espécie de ativismo, porque, por exemplo, Bayer, quando propôs em 2020 essa contratação, foi atacada por várias instituições, dizendo que a meritocracia deveria estar acima disso, então foi alvo de muita polêmica. Em seguida, a Magazine Luiza. E hoje, praticamente todas as empresas estão operando de modo semelhante nas suas contratações. Isso já ocorre bastante no mercado norte-americano também. De outro lado, vemos aqui uma notícia de 2020, em que uma marca que acho que todos aí conhecem, né, Band-Aid, uma marca com 100 anos, lançou no ano de 2020 um conjunto de cores, de tons de pele, para um curativo que vai ser aplicado na pele. O que mais chama a atenção aqui é curiosíssimo, porque o subtítulo diz assim, que a empresa de 100 anos está fazendo, então, os seus curativos nos tons para abraçar a beleza da diversidade dos tons de pele. Mas eles levaram 100 anos para abraçar uma diversidade de tons de pele que sempre existiu. Então, vocês vejam como as marcas são reativas a movimentos que lhes dão visibilidade, em vez de que isso esteja em sua natureza, de fato, né, de sensibilidade social. E é isso que a semiótica nos capacita a olhar quando vamos nas minúcias, em vez de olhar o elogio, por exemplo, dado numa notícia como essa, a marca Band-Aid, vamos olhar que ela tem 100 anos, e por que não fez isso nos últimos 100 anos? Né? É o que eu me pergunto. Marca Dove, em 2015, postou aqui temos um fragmento de um vídeo em que essa moça retirava uma camiseta num anúncio de sabonete Dove e ela era branqueada juntamente com isso. Isso foi um grande escândalo para a marca Dove mundialmente, porque vai contra os princípios da diversidade racial que ela deveria estar defendendo e que defende nos seus princípios corporativos. Uma marca de menor porte, mas também bastante conhecida, que é a marca Bombril, no ano passado, relançou um produto de 1952 no Brasil,
e imediatamente teve que tirar o produto de circulação, porque ele era exatamente inadequado a essa mesma abordagem. Então, eu tenho trazido aqui casos para vocês, vocês vão ver que tem 2015 e tal, porque nós estamos entendendo que isso seja um processo de aprendizagem das marcas extremamente atrasado em comparação com o que a sociedade vive, né? As novelas são muito populares no Brasil. Essa novela de 2015 trazia o merchandising da Natura. Aqui o ator carrega um presente da Natura, né, para compor a cena. E a Natura, então, patrocinou essa novela que protagonizou um beijo homossexual com uma atriz muito conhecida no Brasil, a Fernanda Montenegro, né, uma senhora de mais de 80 anos. Imediatamente houve respostas, né, da bancada evangélica, que vocês sabem que no Brasil, no campo da política, nós temos bancadas, né, de deputados acolhidas, enfim, a partir da sua orientação religiosa. E houve, então, processos aqui de boicote, enfim, à novela. No entanto, o que nós vemos é o processo de aprendizagem nisso tudo. O que aconteceu com as marcas? Logo em seguida, a marca Boticário, concorrente da Natura, fez uma campanha do Dia dos Namorados, exatamente com a mesma abordagem, mais enfaticamente. E imediatamente ela foi respondida com o mesmo discurso de boicote. No entanto, isso já foi um processo de aquisição de saber pela marca Boticário, que quando viu o que aconteceu com Natura meses antes, fez imediatamente a seguir a mesma coisa para provocar a polêmica. E aqui estou falando de polêmica nos termos da semiótica, né? Aquela construção de valor que, em vez de obter adesão, ela obtém polêmica. Mas ela fez isso estrategicamente para obter a polêmica e teve como resultado o quê? O prêmio de melhor campanha do ano, naquele ano de 2015. E as marcas foram aprendendo com isso. Então, até hoje, nós temos o arco-íris como quase que padrão nas campanhas publicitárias brasileiras, né? Assim como é padrão falar sobre a mulher. Marisa é uma marca de magazine, de lojas, né? Histórica no Brasil, existe há muitos anos. O slogan clássico de Marisa é de mulher para mulher, mas é uma marca que ela parou no tempo e outras a superaram. Depois que suas concorrentes fizeram diversas campanhas nessa mesma direção, similar à de Boticário, de Natura e tal, este mês, Marisa acordou e fez essa campanha. Juntas, somos mais fortes e mais felizes. Agora, em outubro, é celebrado o mês em que existe uma campanha de conscientização, né, para que as mulheres façam os seus exames, de modo a prevenir situações de câncer. Então, é muito tradicional já essa data, e Marisa, este ano, se engajou na campanha, colocou sua publicidade voltada exatamente para o Dia Rosa e para defender aí as mulheres e sensibilizá-las para os exames. Mas nós vemos que é um aprendizado, e ela se coloca no campo da comunicação como uma imitadora de narrativas. Aqui dá para perceber o quanto se imita e se constrói estereótipos a partir das imagens, né? Que são um outro elemento muito importante do plano da expressão e que nós podemos perceber que se torna lugar comum. Então, fico perguntando, será que o ativismo passa a ter algum efeito exatamente porque ele se constrói do mesmo modo como são construídos os estereótipos? Ou ele perde seu efeito exatamente porque ele se constrói como estereótipo? Isso é uma coisa para pensarmos todos juntos, não está totalmente respondida. Então, aqui vocês têm como comparação a campanha atual de Marisa, mostrando essa diversidade feminina. Aqui nós temos quase que com a mesma hashtag, né? Uma campanha do shampoo seda da Unilever,
que é uma companhia mundial de higiene e beleza também. Seda é o produto de cabelo mais vendido no Brasil há muito tempo. E a hashtag da campanha de seda é Juntas Arrasamos, também com uma imagem muito similar. Quem disse Berenice, marca de maquiagem do Grupo Boticário, do mesmo jeito, a diversidade das mulheres. Só que isso começou com Dove lá em 2004, na campanha da Real Beleza, né? Então, esses estereótipos, eles vão sendo reiterados, né, na expressão, construindo, então, um universo de sentido que passa a fazer parte do nosso dia a dia, que nós começamos a entender como simbólico, não mais semi-simbólico. Então, o que temos aqui, né? Que os envolvimentos os níveis de envolvimento dessas organizações com o social, eles podem se dar a partir de diferentes motivações, né? Já no marketing social, se dizia que há empresas que têm abordagem de obrigação social, ou seja, elas só respondem àquilo que lhes é exigido por lei. Eu tenho que pagar impostos, eu tenho que recuperar a água que foi gasta na produção, obrigações. A segunda é uma abordagem de reação, né? Aquela abordagem que seria mais relacionada à ideia de que aquilo que está em evidência me daria imagem de marca, portanto, vamos à reação social ou à resposta quando essa empresa é questionada sobre uma atividade sua que tem impacto no social, e eu vou entender aí o social de uma maneira geral, como ambiental também, né? Eu não falei de muitos casos da natureza ainda, mas inclui também o ambiental. E a terceira seria a abordagem de sensibilidade social, ou seja, aquela empresa que antes que lhe cobrem, ela já propõe ações exteriores. Essa visão, então, em 3 níveis de abordagem, ela vai ser transferida atualmente do ponto de vista das bolsas de valores para uma agenda ESG, ou seja, Environment Social Governance. Um ponto de vista, portanto, econômico, baseado em métricas de sustentabilidade, de inclusão e diversidade dessas diversas categorias sociais que se veem não contempladas ou excluídas do social, né, das oportunidades, e ainda pela capacidade de trazer talentos que incluam essa diversidade no sentido do employer brand. Aqui vocês têm alguns dos sancionadores, né, aqueles que definem os índices de ESG no mundo. Então, nesse processo de aprendizagem e depois para chegar até a sanção narrativa, né, recuperando a estrutura do modelo de junção que a semiótica nos traz, a proposição de um objeto de valor por um destinador, a adesão de um outro sujeito a esse objeto de valor e sua transformação e realização de performance, e a posterior sanção que o faz estar conjunto com o objeto de valor. Então, esta narrativa nós vemos acontecer no tempo com as marcas como sujeito de Estado, que aprende a ser engajada com as métricas ESG, com a abordagem do social, do ambiental, para que ela seja, então, aceita dentro desse universo e sancionada. A Ambev, do grupo Ambev, que tem 70% das marcas de bebidas alcoólicas e cervejas no Brasil, ela tem entre as suas principais marcas a Skol também passou por um processo de reorganização e reposicionamento a partir desta campanha que foi veiculada no Carnaval de 2015, com essas frases: esqueci o não em casa, e essa foi a mais importante, tinha outras frases, mas essa esqueci o não em casa foi extremamente combatida por influenciadoras digitais, enfim, pela sociedade de maneira geral, o que fez com que a Skol, no mesmo carnaval, tivesse que reconstruir toda a sua campanha publicitária, porque esta era muito machista, né? E dali para frente, a Skol teve que se reinventar, reposicionar sua marca, e ela agora consegue acertar os seus passos de comunicação publicitária.
Então, ela fez campanhas como essa do Repôster, que ela pegava pôsteres antigos e chamava mulheres artistas para reconstruírem esses pôsteres com novos discursos, atualizando a perspectiva, que não fizesse essa exploração, né, do corpo da mulher. Ela criou essa campanha Scholars, que era um conjunto de latinhas com diferentes cores de pele, já em 2017. Ela fez uma grande campanha chamada Redondo é Sair do Seu Quadrado, e depois ela dizia que coisas quadradas eram elementos como preconceito, como machismo, criticando a si mesma, e que redondo era, então, aquele conjunto de boas práticas sociais, né? Aqui ela se junta a outras marcas, né, para formar, então, a partir de palavras, né, letras de suas marcas, siglas na direção do social também, enfim. E hoje ela, na sua página corporativa, ela vai trabalhar dentro desse conceito, né, de sustentabilidade e ESG. Como vocês veem, isso é uma coisa, essa siglazinha ESG, ela vem aparecendo em praticamente todas as organizações, sejam mesmo autênticas ou não, né? Então, aqui a Ambev dedica exatamente uma página para falar de suas métricas, de seus números, né? De tudo aquilo que ela faz em função das ações sociais e ambientais dentro da sua governança corporativa. Ainda, dentre as empresas brasileiras, eu quero destacar outras duas. No ano passado, na metade do ano passado, nós tivemos muitos desastres ambientais no Brasil, sobretudo esse incêndio no Pantanal, que durou muitos dias. Essa fumaça se espalhou pelo país inteiro, e vocês conhecem a dimensão territorial do Brasil. Então, foi uma coisa muito grave para o meio ambiente. Ocorre que nesta mesma região do Pantanal estão duas grandes organizações de alimentos, que são a JBS e a Marfrig, que são grandes frigoríficos. Então, imediatamente foram questionados a respeito de suas ações ambientais e lançaram, nesse mesmo momento. Então, aqui nós temos a figuratividade exatamente da sanção sobre essa agenda ESG, né? Veja, desde a criação, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que foi aqui, isso na situação da Bolsa Brasileira, né, da B3, ainda no ano passado, os índices daquelas empresas que formam as carteiras ESG estão neste crescente, e ainda mais no último ano. A semana que vem, existe o encontro na Europa a respeito dessa mesma agenda, né? Então, nós temos aqui fatos, né? Empresas que adotam a agenda ESG têm rentabilidade acima das demais no índice Bovespa B3, que é a Bolsa Brasileira. Aqui nós temos os índices internacionais. Vocês vão perceber que essas organizações aqui a MSCI, que é a que forma os rankings mundiais, ela vai classificar, então, os grandes campeões mundiais e europeus. A maior parte deles são nas indústrias de tecnologia e as de saúde, por conta da pandemia, né? Mas todas elas dentro de uma agenda ESG também. O ranking exclui empresas de tabaco, empresas de bebidas alcoólicas, o que explica a ausência de algumas das grandes marcas mundiais. Mas vejam que interessante essa notícia em relação à empresa que nós acabamos de observar lá no incêndio do Pantanal. A JBS foi retirada da carteira do Fundo ESG europeu porque ela não apresentava índices de sustentabilidade razoáveis. E isso foi exatamente em julho de 2020, quando ela lançou o seu programa. Mas o seu programa promete resultados para daqui a 10 anos. A Bolsa Brasileira acolheu de volta a empresa dentro dos índices
por suas promessas de sustentabilidade, mas não temos fatos muito concretos ainda. Bem, então, colocando toda essa estrutura narrativa dentro de uma concepção aqui do quadrado semiótico a partir da arquitetura da junção, né? Certamente quem já estudou um pouquinho de semiótica já viu essas construções do quadrado semiótico, que aqui, a partir da oposição, coloca a conjunção versus a disjunção, e nos subcontrários nós temos aqui a não disjunção e a não conjunção, respectivamente a não disjunção complementar à conjunção e a não conjunção complementar à disjunção. Então, o que nós procuramos estabelecer aqui, a partir dessa análise semiótica, compreender como as organizações poderiam se posicionar dentro desses quadrantes, até como uma ferramenta corporativa mesmo, de análise competitiva, comparando-se com seus concorrentes. Então, nós temos que, se a conjunção com o ESG é dada pela sanção daquelas agências de avaliação financeira, eu, por exemplo, não poderia classificar Heineken e Ambev, produtoras de cerveja, aqui, porque elas não são sancionadas pela própria definição do critério da métrica. No entanto, elas estão na mesma deixis, no mesmo eixo de valores, né? As que estão em conjunção com o ESG são aquelas de grande porte, que estão na tecnologia, que estão na área de saúde, mas não só, aquelas que também, a partir de seus relatórios, foram sancionadas como aqueles discursos que podem ser, então, incluídos numa agenda ESG e fazem parte das carteiras das bolsas de valores. Então, nós temos aqui empresas conjuntas com o princípio ESG. Suas marcas estão interrelacionadas com esses valores. Na disjunção, eu teria aquelas que não fazem parte das bolsas, mas também aquelas de ação individual, de ação pontual, ou que não fazem nenhuma ação social, nem ambiental. E aquelas que estão numa posição de não conjunção, aquelas que reagem apenas, que só respondem quando pressionadas, seriam aquelas não de sensibilidade social, mas reativas ao social. Então, eu poderia dizer que JBS e Marfrig, essas últimas do Pantanal, só começaram a fazer algo e noticiar, né, na sua assessoria de imprensa, como foi ilustrado ali naquela notícia de revista, que ela então estava começando a fazer ações, dizendo, o executivo diz ali, não há mais tempo. Não há mais tempo mesmo, né? Essa necessidade é muito antiga já. Então, ela está em não conjunção, uma vez que o Instituto, a agência oficial europeia, não a acolheu, apesar de, no caso brasileiro, a Bolsa a acolhe novamente, embora ela não esteja ainda apresentando resultados, mas promessas. Então, temos uma questão aí que talvez seja lobby, talvez seja uma outra necessidade. Mas vamos a um questionamento adicional. Nós começamos essa conversa falando, mas o ESG, então, ele não é uma coisa coletiva? Ele não é algo que vai trazer um bem social, né? Enfim, de fato, ele vai, porque no imperativo de que as empresas façam e divulguem essas ações, acaba acontecendo um discurso, né, dessas marcas, ou vários discursos dessas marcas, amarrando suas ações com o social e colocando algumas ações em benefício do social. Então, o que nós poderemos dizer é que, nos seus temas, nos seus discursos, elas elegem essas ações. Mais do que falar dos seus produtos e serviços, elas vão dizer que, em vez de falar meu produto desempenha uma função que faz bem para a pessoa, ela vai dizer o meu produto vem com itens biodegradáveis, ele é de uma embalagem totalmente reciclável, o que é desejável, evidentemente, o consumidor quer isso também. Então, nós temos aqui alguns temas que, pela observação de um conjunto de marcas, eles estão em alta, e alguns temas que, apesar de serem demandas sociais, não estão tão falados assim.
que nós pudemos observar nos últimos 2 anos no Brasil foi um crescimento muito grande da agenda do meio ambiente, das questões de orientação de gênero, do feminismo, da sororidade. A questão racial apareceu muito, acho que eu peço desculpas a vocês que eu não escrevi aqui, mas a questão racial apareceu bastante. O empreendedorismo, sobretudo empreendedorismo feminino, né, como solução para pequenos negócios, como a vontade de realizar o seu empenho, uma vez que o desemprego aumentou por conta da pandemia, então faça você mesmo passou a ser uma solução. E a questão também relacionada a outras demandas, né, que envolvem esse fazer para que o sujeito consiga ter uma vida plena ou minimamente satisfatória, né? Então, o empreendedorismo versou muito sobre isso. Entre os temas que não estão tão falados, nós vemos a infância, fala-se, mas é um pouco menos, a questão da educação, né? Que está bastante relacionada à infância também, mas educação em todos os níveis, a desigualdade, né, dada na pobreza. Antes o marketing social ele realizava muitas ações comunitárias. Essas ações comunitárias hoje elas estão relacionadas a esses grupos principalmente, né? A questão da cultura e do esporte, elas quando ocorrem, elas estão interrelacionadas com aquelas questões acima. A idade, eu tenho apostado que seja um item crescente, porque nós tivemos, por conta da evolução da pirâmide da população brasileira, nós tivemos um avanço bastante grande da idade das pessoas, né? Então, hoje é muito difícil para as pessoas com mais de 50 anos serem contratadas nas organizações. Se elas ficam desempregadas, é muito difícil se recolocar no trabalho. Os idosos estão em grande número, estão vivendo mais tempo, mais adoecidos e com menos oportunidades de trabalho. Então, esse tende a ser um tema de relevância nos próximos tempos. E dentro dessa organização narrativa, a partir desses temas colocados em discursos, aliados às marcas, colocados ali como parte de seus valores, o que se vê então é que a agenda ESG, em vez dela constituir algo que vá diretamente ao social, ela tem uma motivação, primeiro, individual enquanto valor, uma vez que o programa de base dessa narrativa, desse conjunto de narrativas, ele é a conjunção com o ESG. Então, o que essa organização quer é provar para o seu sancionador, através dos seus relatórios e métricas, que ela tem ações no social e no ambiental, e os programas de uso, que são aqueles que nós vemos principalmente na publicidade dessas mesmas marcas, eles estão resolvendo alguns problemas de ordem social, levando a algum engajamento no coletivo, porque eles estão em visibilidade nas mídias, enquanto esta ação de valorização em bolsa de valores é visível para os investidores, aqueles que avaliam e aqueles que aplicam em bolsa. Do outro lado, aqueles programas de responsabilidade social que não estão acolhidos nas bolsas, que são, então, valorizados e avaliados pelas próprias organizações, eles continuam nesse quadrante do não individual. Eu coloco aqui no valor não coletivo os programas das organizações não governamentais, as ações de voluntariado. Por quê? Porque o não coletivo? Porque ele faz algum bem, ele não chega a ser totalmente, né, motivado pelo individual, mas ele acolhe uma causa. Então, eu tenho uma pessoa que está interessada em proteger os animais, eu tenho a outra interessada em proteger os refugiados, e é uma causa. Então, é um grupo restrito, né? E fica para a próxima pesquisa, para o avanço, investigar a economia circular, que é inspirada na natureza, que vai como o ciclo da água, né, de ponta a ponta, desde que
se chove até que essa água volta a evaporar e volta a formar as nuvens. Quer dizer, a gente tem um exemplo na natureza que pode ser trazido para o sistema produtivo de maneira geral, que talvez venha a ser colocado dentro da axiologia, de fato, do coletivo. Por ora, o que temos aqui? O ESG é um avanço da responsabilidade social, porque ele mobiliza mais as organizações, uma vez que tem uma moeda de troca aí colocada, mas ele ainda continua no plano da axiologia individual e não da motivação básica do coletivo. Então, temos muito a fazer ainda, né? Essa é a reflexão, e agora eu gostaria de debater com vocês, porque, enfim, essa é uma pesquisa em andamento. Então, volto a agradecer a Lilian, a José Davi, a Oscar e à universidade por essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Então, vou deixar agora para a Lilian me guiar aqui nas perguntas e respostas para que possamos debater juntos. Muito obrigada. Muito obrigada, Val. Bueno, es el momento de plantear las preguntas. Pipo, a ver si me ayudas. Bueno, primero agradecerte, Valdenis, por la presentación. Hemos tenido creo que un gran viaje por el panorama de la publicidad y las marcas de Brasil. Yo estaba tratando de pensar en algunos casos peruanos también, pero no sé si, creo que, Oscar, ¿tú quisieras hacer algún comentario? Sí, Pipo, gracias. Valdenice, excelente tu exposición. Es un trabajo de alto nivel, verdaderamente, porque me imagino que el corpus, en un nivel metodológico, me imagino que el corpus ha demandado pues un complejo trabajo, ¿no? de selección de acuerdo a la visión teórica, ¿no? Veo en la perspectiva teórica que hay dos grandes modelos acá, ¿no? El modelo greimasiano de la búsqueda, donde habría que preguntar quiénes son los partners del contrato inicial, ¿no? La sociedad como destinador manipulador es que ya existe a modo de contrato un modelo en el cual la sustentabilidad, la inclusión y la diversidad y el employer brand están afirmados como valores a ser realizados por las empresas en una dimensión pragmática del discurso. Si es así, entonces, pasando del destinador manipulador al destinador juez, encontraríamos una identidad del destinador manipulador con el destinador juez. Hay acá como un destinador trascendente que podríamos denominar la ideología en el sentido greimasiano de la palabra, es decir, esa instancia que actualiza y afirma los valores. Digamos que la sustentabilidad, la inclusión y la diversidad y el employer brand son los valores que las empresas en su performance a nivel de la acción deben realizar. En la medida en que no lo realizan, serán sancionadas negativamente por estos sancionadores cuantitativos que son los rankings, ¿no? Entonces tenemos una marca actante, ¿no? A nivel de la acción que es condicionada por un contrato, por un modelo de gestión y sancionada por contraste con el cumplimiento de ese contrato
ya estipulado. Hay un destinador trascendente acá que dice que esto es lo que vale y que esto es lo que no vale, que si aparece bebidas alcohólicas o armamentos o tabaco o energía fósil, el sujeto va a ser castigado, va a ser desconocido, va a ser desconocido, va a ser castigado. Entonces, existe como un modelo ya sancionado de gestión sostenible, inclusiva, que incorpora una política inclusiva también en su employer brand, tal como lo has señalado. Mi pregunta es un poco a ese nivel, ¿no? ¿Quiénes son estos destinadores trascendentes que hacen que las empresas tengan que actuar de esa manera? Y acá aparece el otro gran esquema greimasiano, que es el esquema de la prueba. Y ya no es el esquema de la búsqueda, sino el esquema de la prueba, ¿no? Las empresas tienen que confrontarse con dificultades, con obstáculos, con problemas sociales, con pandemias, con desequilibrios económicos, ¿no? Tienen que dominar, tienen que imponerse, tienen que ganar en su propia cancha y tienen que resolver sus problemas. ¿Hasta qué punto la resolución de los problemas entra en tensión con la performance que el destinador trascendente exige a las empresas? Hay como un drama pragmático de la empresa, ¿no? Entre la prueba permanente, ¿no? Sobre todo, hablemos no de las corporaciones, sino de las empresas más pequeñas, ¿no? La prueba permanente, ¿no? De sobrevivir, digamos así, sobre todo en esta época de crisis económica, y la espada de Damocles de la sanción social de un destinador trascendente. Eso es todo como una reflexión. Sim, é exatamente isso, professor, se me permitir comentar aqui. Eu acho que talvez ele não seja tão transcendente, ele é bem concreto, ele tem nome e sobrenome, né? Como nós podemos ver ali, o Morgan Stanley, por exemplo, que é um dos grandes, não é? Porque eles ali estabelecem exatamente as métricas. E por isso mesmo que as grandes corporações de tecnologia estão entre as líderes mundiais, que são as mesmas que dominam todo o universo das comunicações, né? Que estão liderando a estrutura dos bancos de dados, o monitoramento das pessoas. Quer dizer, é claro que não posso fazer um paralelo direto de uma coisa com a outra, mas olhando pelos rankings, nós podemos perceber que são as mesmas organizações. É claro que esses rankings, eles são de grande porte, nós estamos falando das grandes corporações mundiais, né? E quando chegamos às bolsas locais, por exemplo, no caso da B3 brasileira, outras corporações vão aparecer. A própria Magazine Luiza, que foi uma das que eu coloquei aqui na apresentação, que faz esses processos seletivos de inclusão, e é uma empresa muito atuante e muito admirada, inclusive pela sua líder, Luiza Trajano. Hoje está no conselho, né? Mas o seu filho administra a organização, enfim, ela realmente é inovadora, é muito boa. E ela está dentro da carteira da Bolsa Brasileira. As empresas de pequeno porte, elas seriam cobradas por destinadores em outro nível. Sim, se houver, de fato, sensibilidade aí dos consumidores, da opinião pública em geral para essas causas, é provável que esta sanção se dê para as empresas de pequeno e médio porte a partir deste outro sujeito, né, da própria sociedade. Mas o que vemos é que a diretriz
que deveria guiar essas questões, ela está mundialmente condicionada por um destinador julgador que estabelece ali os seus critérios daquilo que é valor ou não é valor. Então, esta talvez seja a grande preocupação. Se o Morgan Stanley resolver que a África não é problema, nada será resolvido ali, para dar um exemplo qualquer, não é? Então, não é a sensibilidade social a mandatória. Claro, pero las empresas terminan jugando el juego veredictorio, actúan por una ética de responsabilidad verdaderamente o por una ética de convicción, porque muchos hacen parecer que son responsables, el hacer parecer verdad, ¿no? Sí. Hacen parecer que son responsables, sí, pero no hay la convicción de la responsabilidad. Ellos hacen parecer para ser más rentables y para tener más lucro, ¿no? Sim, sim. Hoje eu li num jornal local a respeito da conferência de Glasgow, que deve acontecer dentro dos próximos dias, e uma executiva dizia, é bom que se trate da questão dos créditos de carbono, porque as pessoas vão falar muito desse assunto, ainda que seja greenwashing. Estava escrito no jornal. Então, de fato, tem até um despudor em relação a isso que me parece muito preocupante. E, nessa medida, creio que o ferramental das análises semióticas possa nos ajudar a localizar exatamente os valores. Gracias, muchas gracias. Eu que agradeço. Valdeniz, estaba sosteniendo acá una conversación paralela con algunos de mis alumnos que también te manifiestan su agradecimiento. Y estaba simplemente especulando, algo que seguramente varios acá podrían también ilustrar, el tema de las marcas en Perú, que evidentemente tú no tienes por qué conocer, ¿no? Y hablábamos un poco que hay, tú hablas de este proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, de cómo los valores y las prácticas de ESG han ido siendo adquiridas como un saber, ¿no? Por las marcas y algunas empresas, ¿no? Y hablas de una serie de errores que se cometen en el tiempo en torno a el trato a ciertos sectores sociales. Ahora, estaba preguntando a mis alumnos y preguntaba, ¿no? ¿Las marcas peruanas han aprendido algo en los últimos años? Y me dicen, no, pero luego les pregunto, bueno, pero algunas sí o ninguna, ¿no? Y me empiezan a mencionar un par de nombres, ¿no? Me mencionan y acá esto queda sujeto a debate, obviamente, por el lado de los que están presentes, la propia Lilian, ¿no? Me mencionaron Pilsen, que tiene mejor publicidad, Dan Black, que tiene empleados de tercera edad, ¿no? Pero tengo la impresión, y esto ya es una percepción, ¿no? Que muchas empresas y marcas en el Perú, como está mencionando el doctor Quesada, ¿no? Parecen más bien jugar pues telón de fondo de apariencias y un juego, como él dice, veredictorio, ¿no? Y Alonso, que ha hecho un comentario ahí, ¿no? Que hay una diferencia entre el simple manejo de un maquillaje de imagen corporativa, por un lado, ¿no? Y abrazar lo que tú dices, lo que el doctor Quesada dice, ¿no? Los valores de un desarrollo social sostenible que involucra, pues, el tema de ESG, ¿no? Ahora, en el caso del Brasil, más allá de este telón de fondo peruano, ¿qué piensas tú en torno a un escenario general, totalmente, en tu opinión,
muchas marcas están involucradas en ESG o es una especie de objetivo que solamente persiguen las grandes empresas. Pero es muy interesante que ubiques a las empresas pequeñas en este espacio de lo individual, ¿no? ¿Qué piensas tú en torno a eso, en torno al manejo de las grandes marcas? O lo que dice el doctor Quesada, sí, en realidad están haciendo algunas solamente un ejercicio de maquillaje de marketing, nada más un cambio real profundo en sus valores institucionales, ¿no? O que podemos perceber é que, claro, nessa agenda ESG, quem realmente comprova esses números, esses relatórios, são as grandes corporações. As empresas medianas, quase todas, eu creio que estejam nesse mesmo nível e formas de operação como você mencionou que estão no Peru, porque acabam por colocar essas informações, os temas, as figuras nos seus discursos, na sua publicidade, fazem ações localizadas, mas é um processo de veredicção, né? E que nem sempre, de fato, é sancionado. Mas temos algumas iniciativas interessantes. Nós temos um grupo aqui no Brasil chamado Sistema B, que é de empresas de pequeno porte, que acolhe muitas startups, acolhe negócios novos, geralmente de pequeno porte, e que tem na sua natureza essa operação sustentável, essa operação voltada para o social. Então, estamos vendo nascer algumas iniciativas, né? O Sistema B é acho que um caminho bastante interessante, porque esses pequenos negócios eles já nascem dentro de um novo modelo, né? Então, acho que temos caminhos de esperança, vamos dizer assim, não só nas grandes corporações moldadas aí por essa motivação financeira, né? Mas negócios que são viáveis desse modo. Temos situações incríveis aqui, que eu acredito que vocês tenham também, né? Por exemplo, a energia eólica é uma coisa que anda a passos muito lentos. Temos uma extensão territorial enorme e poucas empresas nessa operação, né? 2 regiões só do país que tem algumas indústrias, quer dizer, temos oportunidades pouquíssimo exploradas, de modo muito pouco inteligente ainda, que seriam mais próximas dessa relação da economia circular, que, enfim, ainda não sei muito de economia circular, preciso investigar mais para falar com mais propriedade disso. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las exis, no sé si ubicas el término, exis recurrentes en lo colectivo, individual y no colectivo? ¿Existe algún tipo de semiótica figurativa o plástica recurrente en cada uno? Não posso dizer que exista uma relação direta, talvez semi-simbólica, né? Como parece que o questionamento leva a crer, que estabeleça o individual vai trabalhar dentro dessa direção ou de figuratividade ou de expressões plásticas, né? Na relação semi-simbólica, ou o coletivo ou as suas negações. O que nós percebemos é que, enquanto axiologia mesmo, enquanto valores gerais, tem-se que, claro, a visão do coletivo seria, até historicamente, né, termos convivido com isso, aquelas que vão cuidar de diminuir a desigualdade, de trabalhar o senso de uma sociedade que se equilibra. No entanto, mesmo quando o voluntariado e as ações que eu posicionei ali no não
no não coletivo, quando elas ocorrem, elas vão defender determinadas causas, né? Então, é nessa direção que foi colocada essa relação com o não coletivo, ainda não individual, uma vez que leva a alguma benfeitoria no entorno, mas vai defender uma determinada situação. Então, assim, eu não tenho uma relação exclusiva com esse individual e esse coletivo articulada com determinadas figuras ou figuras da expressão, né? O que se vê, sim, é a construção, como pôde-se perceber naquela imagem das mulheres ali da campanha, das campanhas de cosméticos, de roupas femininas, algumas recorrências figurativas que tendem a se tornar estereótipos dentro do campo da publicidade também, né? Mas aí já dentro de determinados temas. As latas de Skol, por exemplo, são muito similares aos diferentes tipos de band-aid, né? Então, quer dizer, esse tipo de recurso, ele acaba construindo estereótipos, inclusive estereótipos de expressão, né? Uma coisa, você diz diferentes latas, ¿no? Diferentes envases de Skol. As cores das latas de Skol. Ya, se relacionan con diferentes estereotipos de... Porque ambas vão tentar figurativizar nos produtos as cores, os tons de pele da população brasileira. Ya. Isso. Otra pregunta. ¿Qué hay detrás como enunciador trascendente? No destinador, enunciador, ¿no? Y o manipulador do ECG, ou seja, esse ECG tem um manipulador, não? Ele é o manipulador em si mesmo. Eu diria que ele é um manipulador em si mesmo, mas ele tem canais de comunicação em que isso será discursivizado e assim assumido por enunciadores, né? Uhum. Então, no noticiário financeiro, a imprensa de negócios, regularmente vai recorrer a esse enunciador, vai dar voz a esse enunciador para que ele possa, então, colocar isso a discursivização de valores, né? E nós, no noticiário, temos muito frequentemente visto esse tipo de abordagem, né? Falando de empresas que sobem, que descem no ranking, enfim, então, tem sim manifestações discursivas deste destinador, que aí sim seria a abstração, né? A abstração máxima seria, temos aí um destinador que é o econômico-financeiro, que se manifesta concretamente a partir dessas consultorias dessas agências de classificação e que tem seus manuais, esses manuais são acessíveis pela rede, inclusive, né? Há um comentário que acho que pode ser uma pergunta, não? De Alberto Trigoso. Diz, acha que há um componente do massificador, do massa, não? Em conjunção com o diacrônico, o avanço de tempo. Agora, considerar a inclusão social, diversidade de gênero, a responsabilidade ambiental está massificado. Então, as marcas para fazer-se notáveis, não? Para fazer prevalecer sua imagem, seu branding, devem acceder a estes grupos ou temas para acceder a mais pessoas e seus produtos. Então, acho que a ideia é que os temas como gênero,
equidade, não é? Por ser de maior interesse massivo, faz que sejam selecionados, que sean parte da escolha. Por que esse tema e não outros? Não é? Sim. Eu entendo que tem uma flutuação desses temas, sim, e, consequentemente, também um desgaste dos mesmos temas. Por quê? Observando isso há algum tempo, nós vimos que já houve uma grande onda de colocar a ideia da sustentabilidade aliada às marcas. Já houve, mais de uma década atrás, uma grande onda. Aí essa onda arrefeceu um pouco e mais recentemente ela voltou à tona, porque as questões ambientais, né, são cada vez mais evidentes. Não sei como é que vocês estão aí, mas nós aqui em São Paulo, em plena entrada do verão, estamos com muito frio, há mais de 10 dias. Enfim, então, é fato, não é mais alguma coisa fantasiosa ou para o futuro, está aí. Então, a questão ambiental voltou com força total. Outras questões, percebe-se que há uma emergência. O caso do racismo, por exemplo, vocês conhecem a história da colonização brasileira, né? Assim como de outros países aqui, mesmo no norte-americanos. No entanto, quando foi que essa questão foi encampada pelas marcas? A partir do episódio do George Floyd. Antes, quase que não era notada. Até 2019, a publicidade das marcas não tocava nesse assunto. Não é? Então, há fatos que fazem aquele assunto vir muito fortemente à tona e as marcas desgastam muito rapidamente o assunto. Eu acho que esse é o maior perigo dentre as análises que eu tenho feito, porque as marcas elas têm poder de comunicação, principalmente essas grandes, muito poder de comunicação. E, portanto, elas tornam as causas notórias, o que é bom, porque as pessoas também passam a se sensibilizar. Mas uma vez que esse assunto se desgasta, a marca vai buscar um outro assunto emergente. Por isso que eu acho que em breve nós vamos falar dos idosos nas marcas. Porque a coisa está para estourar em breve. Não é? Desculpa usar um termo, está para se expandir em breve. Voy a traducir un poco, ¿sí? Ella dice que en cierta manera algunos temas cobran vigencia por algunos hechos, ¿sí? Los fatos. Los hechos, por ejemplo, lo de Floyd en Estados Unidos, ¿no? O el tema de que hay signos claros, ¿no? Del cambio climático que, por ejemplo, afectan a su ciudad, en Sao Paulo, ¿no? El gran riesgo, por eso me parece importante subrayar, es que las marcas terminan produciendo un desgaste con respecto a los temas por el uso, ¿no? de utilizar estos temas sociales, ¿no? en sus campañas para satisfacer estas métricas. Ella piensa que hay un tema que va a empezar a entrar en vigencia, ¿no? que le llama idadismo, o los idosos. Ya ese término no se suele entender bien, ¿no? Idosos son las personas de lo que nosotros llamamos tercera edad. ¿Sí? Entonces, ella considera que ese tema va a entrar en agenda con fuerza, ¿no? Y probablemente también, ¿no? Las marcas las van a absorber. Pero claro, la preocupación de la profesora, ¿no? es que el desgaste que produce, ¿no? El ejemplo que ella pone del racismo es que es un tema, no es nuevo, ¿no? pero se activa por momentos a partir de hechos y acontecimientos, incluso trascienden las fronteras del país.
¿sí? Entonces el peligro del desgaste, ¿no? Es un poco lo que está ahí pendiente. Pero ella señala que es probable que venga, ingrese un nuevo tema que está en relación con las personas de tercera edad. Y justo en la previa de la sesión de hoy conversábamos, ¿no? Para que me aclarara lo del idadismo, que probablemente, claro, todo lo que ha sido el impacto de la pandemia, ¿no? Esté justamente colocando el tema en la, ¿no? Y probablemente pueda ser que las marcas la absorban, ¿sí? Espero haber transmitido bien la idea. Perfeito. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos comentarios, qué sé yo. Ok, a ver, Pipo. Nada, solamente quería mostrarle un caso que es de esta semana, entiendo yo. Una marca peruana muy conocida, se llamaba Negrita o La Negrita, y ahora ha cambiado de nombre, se llama Umsha. Y precisamente cambió de nombre debido a que tuvo mucha crítica recientemente por supuestamente al llamarse Negrita hay un sesgo racista en torno a un producto de comida, ¿no? Y acá tú sabes, el tema de comida es un tema casi sagrado, como para Sim, ceviche é maravilhoso. Entonces quería solamente ponerlo en escena porque es algo que ha estado pasando ahora, ¿no? Perfeito. Y hay un cambio radical en torno a la imagen y la preocupación de fondo siempre es, no es, está cambiando realmente la empresa simplemente al cambiar de nombre, al cambiar de marca, ¿no? O slogan, né? O slogan também diz a mesma coisa ali na tua imagem anterior. Saborea nuestra diversidad, ¿no? Saborear a diversidade. Claro, claro, ahí hay un cambio estratégico, ¿no? Sí. Pero yo creo que, bueno, más allá de comentar esto, creo que Elder también tiene algunas preguntas que está planteando ahí. Elder pergunta se o excesso de exposição da vítima, não, pode produzir uma despolitização da luta, não, e a banalização, não, hasta que punto ¿no? Se retira, ¿no? Del centro da atividade política, ¿no? E se explota a imagem da vítima, ¿no? Sim. Uma espécie de pornografia da imagem, ¿no? Não sei, você Claro. que acha? O que você acha? Eu concordo plenamente com essa afirmação. De fato, é um uso inadequado aí, né, da situação da vítima, que quando muito exposta pode, enfim, banalizar ou achar-se no campo social ou daqueles que não são vitimados em outro grupo, né, que os problemas estão resolvidos, né? E mais, tem um outro lado, que talvez seja o lado da esperança, o lado bom das coisas. Temos um cenário de comunicação muito aberto, com a possibilidade de participação nas redes digitais, né? Então, temos também, quando as marcas abusam desta operação, muitas críticas feitas pelo público, como aconteceu com essa marca que o Zé Davi mostrou agora, em que, por reações públicas, ele precisa modificar a sua operação. Tivemos, alguns meses atrás, aqui uma marca de roupas femininas, no Rio de Janeiro, que uma moça havia sido baleada, faleceu porque estava em meio a um tiroteio numa comunidade, e essa moça era funcionária de uma loja. E a loja postou uma promoção dizendo que
todos os clientes que comprassem uma roupa com a hashtag do nome da moça teriam desconto. E isso foi... Ok, a ver, voy a explicarles. Está hablando de un caso, ¿no? De una mujer, una empleada de una tienda que murió baleada en un tiroteo y la tienda no tuvo genial idea, ¿no? Que hacer una promoción, ¿no? De que si alguien compraba una camiseta, un polo, ¿no? Con imagen, supongo, ¿no? Bueno, no sé si cualquier camiseta, ¿no? Tenía un descuento, ¿no? Es decir, la tienda, Loja es tienda, aprovecha, ¿no? El accidente, el lamentable suceso, ¿no? Para promocionar sus ventas, ¿no? Es Houve reação pública, felizmente, e a promoção foi retirada, enfim. Então, há possibilidade, né, de que o público, uma vez conscientizado, possa usar, né, da configuração da comunicação em rede para reagir e cobrar mais das empresas. Este é o lado positivo que temos aí no campo da comunicação. Vale, una pregunta. ¿Por qué es tan importante, ¿no? En la discusión de estos temas, ¿no? La sinceridad de la marca, ¿no? Creo que muchas veces, ¿no? Acho que muchas veces no estamos analizando, ¿no? Las campañas, pero acho que siempre está la pregunta por la sinceridad, ¿no? O por la autenticidad con respecto al compromiso, ¿no? ¿Por qué eso es tan importante? Finalmente es una empresa, una corporación, actúan como una organización y pareciera que le diéramos un tratamiento, ¿sí? A la empresa o a la marca como si fuera una persona, ¿no? ¿Ya? Realmente sincero tu compromiso. A mí me llama la atención eso, no sé qué piensas. Veja, Lilian, vários especialistas em marca, mesmo em semiótica, Andrea Semprini, né, semioticista italiano, já disse isso também, que as marcas estão humanizadas por vários motivos. Porque elas querem fazer parte da conversa junto com os consumidores, então se colocam mesmo como pessoas, com opiniões, com personalizações. Então se diz, a marca é simpática, a marca é acolhedora, né? Atributos humanos para uma pessoa jurídica. Então isso já vem de algum tempo e vem como consequência de um cenário concorrencial, porque quando os produtos em si, produtos, serviços que dependem de tecnologia, de manufatura, de componentes, tendem a ser todos iguais. E a diferenciação da marca passa a residir na sua imagem de marca mais do que nos seus produtos e serviços. Mas esse é um discurso que os especialistas em branding já vêm dizendo desde o final do século passado, até um pouco antes. E que vai se alargando quanto mais o tempo passa. Então, as empresas vão se distanciando dos seus produtos para falar de racismo, de sororidade, de mulheres, de idade, e não mais de sabão em pó, de sabonete, de gelatina, de comida, né? Elas passam a falar de assuntos outros relacionados à sua imagem e se comportar como pessoas. Eu acho que em alguns países, como é o caso brasileiro, isso se agrava, e isso já veio lá no marketing social, porque o marketing social nasce de uma visão da sociedade em que o Estado, apesar de receber impostos, ele não provê tudo o que a sociedade precisa. Então, falta cultura, falta esporte, falta educação, falta, né, saúde, e primeiro as empresas do terceiro setor apareceram
para suprir essas necessidades, então vamos defender a Mata Atlântica, vamos defender as baleias e assim por diante. E depois as corporações com fins lucrativos passaram a encampar essas causas. Então há lacunas sociais e papéis, né, do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, papéis políticos, papéis de prestação de serviço e papéis relacionados à consciência coletiva também, porque a população também não faz muito bem a sua parte. E então as corporações dizem, ok, se tem uma lacuna, falta incentivo ao esporte, eu vou lá incentivar o esporte, já que o Estado não incentiva que as pessoas não vão praticar esportes, vou fazer isso. E vou ter em contrapartida uma boa imagem de marca por fazer isso. As marcas ocupam lacunas sociais. Em suma, é isso. Bueno, la última idea. Las marcas ocupan lagunas sociales, ¿no? O sea, y buscan entrar en un diálogo para dejar de hablar de sus productos. Bueno, no sé, Pipo, ¿qué piensas, no? Sao Paulo tiene 2 horas de más, así que la profesora está 10:30 de la noche, así que no sé si vamos cerrando, ¿les parece? La verdad, muchas gracias, Val, nos actualizas en muchas cosas que nosotros no manejamos métricas, ¿no? Pensé que estabas hablando de la universidad. ¿No? Pero bueno, la verdad que muchas gracias por compartir tu experiencia y tu investigación. Pipo, no sé si quieres agregar algo más. Sí, nada más agradecerte, Valdenís. Muy apasionante, porque lo que percibo es que entre Brasil y Perú hay una especie de estadio diferente en torno a este tipo de percepción sobre estos valores, ¿no? Y en general lo que parece persistir es una especie de incredulidad hacia las grandes marcas, hacia las grandes empresas, ¿no? Me parece bien interesante, bueno, todo lo que hemos estado conversando ahora, ¿no? Pero sí también, incluso lo que menciona Elder, ¿no? Este abuso de la víctima o del personaje marginal, ¿no? Para aprovecharlo lucrativamente, ¿no? Parece ser eso, y semióticamente estaba comentando con mis alumnos, ¿no? En realidad todo es discurso, ¿no? Todo es discurso, ¿no? Las esencias semióticamente no son pertinentes y nuestra tarea es revelar qué hay en los discursos, si hay coherencia, no hay coherencia, ¿no? Gracias por tu presentación. No sé si Oscar quieres tener una... No, bueno, yo también, muchas gracias, Valenice. Hemos aprendido bastante de tu exposición. Un poco para cerrar mis inquietudes, yo diría con Roland Barthes que la ideología o es dominante o no es. Y aquí es evidente pues que hay un fantasma ideológico, financiero, económico, político, que a veces nos trasciende a los seres comunes y corrientes y nos moldea, ¿no? Moldea nuestras cosmovisiones, moldea nuestras sensibilidades, ¿no? Y yo sí me sigo preguntando con Pipo y quizá con Lilian a propósito de la sinceridad, hasta qué punto pues ese destinador, antes de ser juez, es un intérprete que interpreta de acuerdo a sus intereses y que reconoce a unas empresas, desconoce a otras. De repente ese reconocer o ese desconocer también puede ser un negocio, ¿no? Y luego procede, luego de esa sanción cognitiva procede a la sanción pragmática, ¿no? A la entrega del Oscar o a la entrega del premio, ¿no? El caracol, ¿no?
la empresa ganadora, y resulta que esa empresa ganadora se ha puesto una máscara, ¿no? El tema que le preocupa a Lilian, ¿no? Se ha puesto una máscara o está convencida de los valores con los que actúa, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿hasta qué punto todo esto no es otra cosa que un juego de máscaras? Algunas más caras que otras. Sí, incluso Un abrazo, generadora de Valeria. otros negocios, ¿no? O sea, porque ahora lo que está saliendo son las consultoras para empresas, ¿no? Claro, En materia de inclusión, ¿no? claro, Es lo que está ahorita apareciendo, ¿no? Entonces, en claro. fin, bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado, ¿no? En esta sesión. Esta es una de las sesiones más que tenemos en el grupo de investigación semiótica. Muchas gracias, Valdenís. La verdad que tenía muchas expectativas por lo de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y un buen fin de semana Largo. largo que vamos a tener aquí en en el Perú, ¿no? Entonces, muchas gracias y un abrazo para todos. Un Síganse abrazo. cuidando. Sí, Un La pandemia, abrazo. entonces, un abrazo para todos. Muchas gracias, Lilia. muitas graças a Gracias, todos. Foi Pipo. um Gracias, Valdenís. prazer estar com vocês, viu, Pipo, Lilian, professor Oscar, foi muito, muito bom. Teremos outros encontros, se tudo Claro nos que sí. permitir. Claro que sí. Esperamos Sí. volverte a escuchar, Valdenís. Uma satisfação. Muito obrigada por tudo, pelo debate, gente. Boa noite a Gracias, todos. Pocha. Buenas noches. Boa Muchas noite. gracias. Bueno, agradecer a Katis Niño, a Marianela Vivanco por su apoyo constante desde IDIC. Y simplemente mencionar que pronto vamos a tener otra conferencia a fines de noviembre con un profesor de Italia, Cosimo Caputo, Universidad de Salento, y va a tratar el tema con Saussure y Jenslet, la ciencia doble del lenguaje. Así que vamos a tener semiótica de alto vuelo, porque vamos a hacer una reflexión sobre dos autores que son fundadores de la semiótica continental que nosotros estilamos acá y trabajamos ese tiempo. Así que estén atentos a las redes sociales, estén atentos a IDIC, a la Asociación Peruana de Semiótica, y nada, eso es todo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Valdenís, nuevamente. Bueno, hasta luego. Nos vemos en unas semanas por acá.